Olá, espero que todos estejam bem. A gente vai dar início então ao nosso conteúdo do terceiro trimestre e até então a gente já falou, né, de música, falamos também um pouco de dança e agora a gente vai falar de teatro. Então, primeiro, para a gente entender um pouco sobre a origem do teatro, né, como que surgiu o teatro. Então, lá na pré-história já se tinha ali as primeiras ideias do que viria a se tornar o teatro, que era uma forma ali, uma tentativa de se comunicar com os deuses. Então, o ser humano ele fazia ali certas encenações numa tentativa de se comunicar, né, com seres superiores ali que ele identificava que na verdade ali naquela época eram manifestações da natureza, como o trovão, a tempestade, né, os ventos. Então o ser humano tinha essa ligação de tratar a natureza como algo sagrado e fazia-se, né, pelos estudos, né, que se tem, ficou identificado que eles faziam, né, essas espécies de encenações ali, tentando se comunicar, né, com essas forças da natureza. No Egito ali já se tinha também, depois, né, com o desenvolvimento das primeiras civilizações, ali no Egito a gente vai ter celebrações, né, encenações ali como forma de celebrar momentos marcantes que eram vividos ali pelo faraó. E na Grécia a gente vai ter, né, a origem do teatro ali de fato, a partir do momento em que as pessoas começam a fazer encenações, representações ali das façanhas, né, das histórias, né, dos deuses, especialmente do Dionísio, que era o deus da festa e do vinho, das celebrações. Então eles faziam essas encenações ali, contando, né, essas façanhas dos deuses. Agora, falando então um pouco melhor, se aprofundando, né, na questão do teatro grego. No teatro grego, a gente vai ter então a divisão ali da comédia e da tragédia. A comédia, ela seria, né, um instrumento de sátira e crítica do mundo e também do idealismo político e uma crítica comportamental também. Então, a comédia, ela não era só apenas ali para entreter, para fazer rir, ela era esse instrumento, né, de sátira, de crítica mesmo da sociedade da época, do comportamento, dos governantes. Então, era essa forma de fazer essa crítica através do teatro. A gente tinha a comédia. Na tragédia, era uma forma de representar ali a renovação do indivíduo através da morte ou do sofrimento. Então, a tragédia grega, ela tinha esse intuito, né, de mostrar um personagem se renovando através desse sofrimento. Então, ele passava por todo esse sofrimento durante lá a encenação como uma maneira de se renovar. A gente tinha como característica do teatro grego o uso das máscaras. E para que serviam, né, essas máscaras? Elas eram, né, uma forma, obviamente, ali, de caracterizar os personagens. Isso também lembrando que nessa época, até lá a Idade Média, não se tinham mulheres atrizes. Então, os personagens femininos também eram representados pelos homens. Então, as máscaras ajudavam também ali nessa caracterização. Então, as máscaras, né, ajudavam as pessoas a conseguirem identificar, né, qual o personagem, quem era quem ali naquela encenação. E essas feições, né, exageradas, a gente vê, né, que eles tinham essas expressões bem exageradas nas máscaras, era ali como uma forma de ajudar também facilitando a visualização do público. Então, com essas expressões, né, bem exageradas, era ali uma forma de, mesmo estando longe, qualquer pessoa, né, que tivesse ali no teatro conseguiria entender qual é a emoção que aquele ator está tentando passar. Então, assim, a gente tem que ter em mente que o teatro, né, ele era
uma arquibancada gigante, né? Era assim, enorme, né? Uma coisa assim no nível de estádio de futebol. Então, eles tinham, né, que fazer ali o máximo para que todos que tivessem ali no público, né, conseguissem entender o que eles estavam passando. Ajudava também ali a questão da acústica, com tanto a arquitetura do teatro, né, nessa estrutura, como também algumas máscaras ali ajudavam a propagar o som das vozes dos atores durante as encenações. Bom, na cultura grega, a palavra teatro, ela, tanto para os gregos quanto para os romanos, na verdade, né, como está aí no slide, ela se referia ao espaço cênico e ao espaço de assistência, ou seja, todo o conjunto arquitetônico. Então, teatro era a arquitetura, né? A arquitetura era o que recebia esse nome de teatro. E não necessariamente ali a encenação era teatro. A encenação era encenação. Teatro era o lugar onde se apresentavam, se faziam as apresentações dessa encenação. Bom, o teatro foi desenvolvendo e sofrendo ali algumas modificações com o passar dos anos. E na Idade Média, né, durante todo esse período, lembrando que a Idade Média pega ali séculos, né, da história, então são muito tempo ali para se desenvolver uma ideia, se desenvolver a cultura, e o teatro ele foi sofrendo diversas modificações, né, com o passar dos séculos. Ali na Idade Média a gente vai ter uma ligação muito forte com a religião, né, especialmente ali, né, com a religião cristã, católica, e a gente vai ter, então, dois tipos ali durante um período. Lembrando também que aqui era um teatro itinerante, né? Não era mais necessariamente um teatro que ficava ali parado, como era aqui no teatro grego, né? Que tinha o espaço arquitetônico e as pessoas iam até ali para assistir a encenação. Não, aqui na Idade Média passou a se ter esse teatro itinerante que mudava de cidade em cidade, eram essas tendinhas, né, menores, faziam ali parte de eventos, e durante ali alguns períodos foram se modificando, tiveram vários tipos de palcos sendo desenvolvidos, técnicas, isso a gente vai ver melhor nas próximas aulas. Mas aqui com essa questão do tema, né, da religião, a gente vai ter dois tipos de teatro, os mistérios, que eram quando se encenavam ali as passagens da Bíblia, e os milagres, que eram quando se encenavam as vidas dos santos. Então, a gente tinha esses dois tipos de teatro ali itinerante, que era ligado à religião durante a Idade Média. Depois, quando aí mais ligada à questão da comédia, a gente vai ter a comédia dell'arte. A comédia dell'arte ela vai se linkar muito até com o teatro grego, até pelo uso das máscaras também, né? Na comédia dell'arte, a gente vai ter a criação de personagens fixos, como o Pierrot, a Colombina e o Arlequim. Pierrot e Colombina que a gente já viu, né, um pouco também ali quando a gente falou sobre o carnaval, né, que acabaram sendo personagens que se transformaram ali, né, em fantasias de carnaval. A gente até falou sobre essa relação entre essas celebrações e essas apresentações de teatro e a criação do carnaval também. Então, aqui na Comédia dell'arte, a gente vai ter esses personagens fixos que vão ali viver situações, né, durante as apresentações. E também vai ter o uso das máscaras, que vai ter essa relação ali com o teatro grego. E cada personagem ele vai ter uma máscara específica, né? Elas são até meio semelhantes, lembram ali algumas máscaras do teatro grego também. Mas ela tem ali características específicas de cada personagem. O figurino também, né? Por serem personagens fixos, eles têm ali podem variar, né, de uma apresentação para outra, de uma companhia de teatro para outra, mas eles têm as características específicas ali nos figurinos e nas máscaras.
Bom, agora que a gente já falou ali como surgiu, né, essa ideia do teatro, como ele foi se desenvolvendo, até chegar mais ou menos ali, algo parecido com o que a gente conhece hoje, eu vou falar um pouquinho sobre os 3 elementos principais que a gente precisa ter ali para se montar uma peça teatral. Bom, desde lá, desde aquela época, né, na Grécia, quando começou a se originar o teatro, a gente pode pensar, tem esses 3 elementos. Eu vou fazer a associação depois, quando eu explicar melhor. Para a gente poder lembrar, né, desses 3 elementos, a gente pode pensar em 3 perguntas. A primeira é o que será apresentado, ou seja, qual é a história que será contada. E aí, isso nos leva então ao primeiro elemento, que é o roteiro. Então, ali na Grécia, a gente vai ter como roteiro, né, eram as fações dos deuses, nos mistérios tinham as passagens bíblicas, as sátiras da comédia dell'arte, essas eram as histórias, eram o roteiro. Então, o primeiro elemento que a gente precisa é o roteiro, uma história para ser contada. Agora, a segunda pergunta, né? Quem contará essa história? Então, quem vai contar essa história seriam os atores, né? Então, a gente tem ali a pessoa que criou o roteiro, né? Temos o roteiro, e agora a gente precisa de alguém para contar essa história. Esse alguém são os atores, ou o ator, dependendo ali, né, do que é a história, do que você quer, de como você quer contar essa história. E ali no teatro, né, no teatro grego, como eu falei, né, os homens não podiam atuar, então tinha, só os homens podiam atuar, na verdade, desculpa, me enganei aqui, mas era ali o que enfatizava, né, essa importância das máscaras. Então a gente tem essa relação ali das máscaras com os atores, né, meio que, de certa forma, eram as máscaras que ajudavam ali a contar aquela história, né, porque muitas pessoas estavam enxergando ali de longe, não viam exatamente, né, o rosto do ator, viam as máscaras, mas quem realmente ali contava a história eram os atores, através das expressões, através das falas, da expressão corporal. Então, a gente já tem o nosso segundo elemento, né? O primeiro roteiro, segundo os atores. E por fim, o último elemento, né, que a gente precisa para ter, né, para poder começar ali a se montar uma peça de teatro, para se montar, né, uma peça de teatro dos 3 elementos principais, o último é alguém para assistir a história. Então, quem vai assistir essa história? É o público. Então, assim, a gente mesmo tendo um roteiro, tendo os atores, não se faz uma peça de teatro sem ter alguém para ver. Você pode até fazer ali, mas não se caracteriza exatamente com o teatro se ninguém está assistindo, né? O teatro, ele requer essa participação, requer esse retorno do público. Então, a gente precisa ali, né, desses 3 elementos. Assim como eu falei, né, que o teatro foi se modificando com o passar do tempo, a forma como o público vai se comportar durante as apresentações também acaba variando, né? Então, durante o passar dos séculos e até hoje em dia, na verdade, essa etiqueta, né, comportamental do público, ela vai se modificando dependendo ali do ambiente onde se está apresentando a peça, que tipo de peça que está se apresentando, se é uma peça que, de repente, exige até uma interação com o público também, né? Então, a gente tem ali, temos algumas regras básicas ali até hoje, né? Ali com relação à etiqueta num espaço dentro de um teatro, né? Se estiver dentro de um teatro, tem ali, né? Não poder ingerir alimentos, buscar, né? Fazer silêncio, não acender celular, esse tipo de coisa. Mas a gente vai ter essas variações também, né? Dependendo ali do local onde está acontecendo essa apresentação, em que tipo de evento está acontecendo essa apresentação também. Então, né, resumindo, a gente tem aqui como os 3 elementos principais da peça teatral: o roteiro, os atores e o público. Então, uma história para ser contada, alguém para contar a história e alguém para ouvir e ver, né, essa história.
Interessante pensar, né, que como a gente viu que lá na Grécia o nome teatro se referia ao espaço arquitetônico, né, à construção do teatro ali, aquele prédio, na verdade, assim, para se fazer teatro, para se fazer uma peça teatral, não precisa necessariamente desse teatro. A gente não tem essa exigência, ele não é tão essencial assim, né? Esse espaço arquitetônico do teatro não é tão essencial para se fazer uma peça. Apesar de que muitas vezes quando a gente fala, assim, falando, né, no dia a dia, quando a gente fala que vai ver uma peça de teatro, a gente fala que vai ao teatro, mas não necessariamente é esse teatro com o significado que se tinha ali na Grécia, que é o espaço arquitetônico. O teatro hoje em dia, né, e já desde a Idade Média, como nós vimos, ele não está preso, né, a essa arquitetura. Ele pode ser feito praticamente em qualquer lugar, em qualquer espaço que se tenham, né, ali um público para ser visto, uma história para ser contada e atores ou alguém para se contar essa história. Bom, eu vou encerrando por aqui. Na semana que vem, então, a gente dá continuidade aos nossos estudos. Como sempre, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem entrar em contato comigo e a gente se vê na próxima aula.